Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Como preservar o patrimônio cultural baiano, que seja em suas edificações, suas expressões edificadas ou imateriais, é o que nos confere identidade. Esse é o desafio do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e tema da nossa conversa com a diretora-geral do Instituto, Luciana Mandelli, nossa convidada. Seja bem-vinda, prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Jefferson. Tudo bem? Como vão? Tudo ótimo. Obrigada. E queria começar essa nossa conversa falando do Centro Histórico de Salvador, que a gente sabe reúne um patrimônio arquitetônico e cultural inestimável. Já teve um momento de revitalização, isso no final dos anos 80, pegou o início dos anos 90, mas me parece que nem todas as fases foram concluídas. Como é que você está lidando com esse desafio de preservar o Centro Histórico de Salvador, sabendo que são muitos imóveis abandonados, existe questão social também ligada a esse tema? É um dos maiores desafios que você tem pela frente? Seguramente, né? Acho que o IPAC tem uma lista grande de desafios. O Centro Histórico talvez seja maior porque a gente tem uma maior densidade de pessoas concentradas ali, então trata mais delicado mesmo, é isso que você estava dizendo, né? É o lidar com as pessoas nesse patrimônio, que eu acho que é uma compreensão distinta. O nosso Centro Histórico ele é diferente dos Centros Históricos Mineiros, ele é um centro histórico que nunca foi esvaziado, ele é um bairro no centro de uma cidade, de uma capital super populosa, como Salvador, enfim. Então, ele vive as dinâmicas e as contradições de um bairro comum, né? Ao mesmo tempo, tem essa questão do patrimônio colocada. E nós temos no nosso centro histórico, na verdade, estava falando sobre um processo de revitalização, uma das etapas, mas nós já tivemos vários projetos de revitalização. O IPAC, inclusive, é um instituto referência nacional no debate sobre patrimônio histórico, justamente por essas experiências. A gente viveu essa dos anos 80, mas há uns 15 anos atrás também a gente teve um novo projeto de requalificação e de investimento no centro do estado. Mas aquilo que foi projetado nos anos 80 não foi concluído. Foram várias etapas, algumas várias etapas, efetivadas, mas depois porque esses entrou projetos num processo de não conclusão e hoje a gente enfrenta vários problemas ali naquela região, não? Mas é que a gente também tem que pensar que esses projetos de planejamento, eles são feitos muito à luz daquele momento em que estava sendo vivido. A gente não pode imaginar hoje planejar a cidade à luz de um projeto dos anos 80, né? Já foram 50 anos. Mas houve falta de continuidade desse? Houve uma quebra de continuidade disso, acho que no final dos anos 90, até porque há também uma mudança bastante significativa na legislação geral sobre patrimônio, né? E porque parte desse processo de reorganização do Centro Histórico, como foi chamada essa reforma dos anos 90, ele tinha uma leitura sobre patrimônio e sobre um processo de esvaziação. De esvaziação, não que não existe essa palavra, de esvaziamento do Centro Histórico, né? De você mudar o perfil da população do Centro Histórico. E justamente por isso ele não se efetivou, porque objetivamente as pessoas estão lá, é um bairro da cidade, não é possível alienar as pessoas da sua história, da história de vida das famílias, da história de vida que constitui o centro histórico, né? Então, a gente tem inúmeros tipos de imóveis no centro histórico hoje, os imóveis comerciais, imóveis residenciais, imóveis que são responsabilidade do governo do estado, outros que são de responsabilidade da Cúria, da Igreja Católica. Imóveis abandonados também. A maioria deles privados, abandonados ali, né? Então, e acho que essa é a grande realidade que a gente vive hoje, é que os antigos proprietários desses imóveis, muitos ainda têm litígios sobre esses imóveis que, enfim, os herdeiros diretos não conseguiram, ou de associações ou organizações da sociedade civil que foram deixando de existir, e esses bens são privados e a gente não tem como interceder muito nisso, né? O Estado, seja do ponto de vista do governo do Estado ou do governo federal ou do próprio município, tem que ter um aporte financeiro com um perfil de investimento que não cabe na realidade da gestão pública brasileira. Quando né? a gente fala em revitalização, a gente pensa na preservação do patrimônio em si, mas também na criação de condições para que a vida social, a vida econômica flua da melhor forma possível, não é verdade? Isso. E não é o que acontece hoje no Centro Histórico, segundo críticas de vários frequentadores da própria região. Eu te pergunto, como é que se resolve isso? E se isso, de fato, é uma atribuição única do IPAC? Acredito que não, porque tem que haver uma gestão compartilhada, não é? Isso tem havido iniciativa nesse sentido? Porque claro. O Centro Histórico de Salvador vai ser revitalizado?
Eu acho que está sendo. Eu acho importante a gente até conversar sobre isso, porque eu acho que tem alguns mitos colocados sobre o centro histórico que eles vêm à tona na mudança da estação, próximo aos períodos eleitorais, e é como se a gente ignorasse o que acontece no cotidiano lá. O governo do estado, por exemplo, tem feito um investimento bastante robusto no centro histórico nos últimos anos. Do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do investimento na infraestrutura. Se você andar o centro histórico agora, por exemplo, você vai achar um bocado de lugar que está em obra, que está em reforma, a Condé tem obra lá, o IPAC tem obra lá. Então, ações existem. Do ponto de vista da segurança pública, eu não vou nem falar aqui, porque eu acho que toda semana vocês dão essa notícia aqui, que tem mais viatura no centro histórico, que tem mais investimento de segurança pública, que é o lugar mais bem policiado da cidade, né? Então, na verdade, a gente recentemente foi inaugurada uma prefeitura-bairro lá também, exatamente. A prefeitura de alguma forma tomou essa decisão, que é uma decisão tardia, mas importantíssima, né? Na medida em que o centro histórico é um bairro da cidade há muitos anos, então a gente tem que lembrar que esse investimento ele tem que ser permanente, né? E que as funções de todos os âmbitos governamentais têm que estar bastante ativos. Então, a volta de um IPHAN ativo também é importante para a gente. Saudar aqui Hermano, que é o novo superintendente do IPHAN da Bahia, que é uma figura extremamente importante para esse debate de patrimônio, que é bem atuante. Então, a gente está resgatando esses sistemas de cultura do ponto de vista nacional e isso está nos ajudando aqui também. O Centro Histórico faz parte desse processo, né, de revitalização das estratégias e das estruturas de política pública de cultura que podem investir nesse perfil do patrimônio. Então, é uma retomada da política de patrimônio nacional, que é uma política de cultura importantíssima que foi abandonada, né? Então, no Centro Histórico, hoje, a gente está tendo um conjunto de investimentos. O IPHAN, o governo federal tem investimento, o governo estadual tem investimento, a prefeitura tem investimento, mas perceba que não é isso que formula a opinião pública sobre o Centro Histórico. Né? A gente vive o episódio, às vezes, de um turista, enfim, ter sua correntinha arrancada, como... Quase arranquei o microfone aqui, como um episódio... E que ganha uma repercussão muito grande. E acaba fazendo com que a ideia seja de que falta segurança. De que é um lugar ruim para se ir. Só que esse é um estigma que a gente está enfrentando há 50 anos. Na verdade, a gente enfrenta esse estigma há 250 anos. Né? É o estigma de que o centro histórico não é um lugar aprazível para ser frequentado. Turistas que são abordados de forma inadequada por vendedores de fitinha. Isso tem também, é verdade. Os pintores tribais. Mas isso é um fenômeno moderno. Mas perceba que a sua sensação, que não é só sua, é da média, de que o Pelourinho não é um lugar agradável, ela é uma sensação constituída do ponto de vista da opinião pública há muitas décadas. E como é que o IPAC tem ou cria canais de interlocução com os frequentadores dessa região, dessa área, para colher impressões, sugestões? Recentemente, inclusive, teve um movimento grande, não é, de empreendedores ali da região, a propósito... De alguns restaurantes, Uma associação de alguns dos restaurantes, inclusive, com uma lista de sugestões para que fossem colocadas em prática. Houve essa interlocução? Houve, bastante. A gente recebeu, chama ASHA, associação, é uma das associações existentes no Centro Histórico. Isso é bom a gente lembrar também que nós temos várias associações de várias naturezas, enfim. Essa associação fez uma movimentação importante de organização de parte dos comerciantes ali da região e apresentou uma lista de pleitos, né? Que eu acho que é importante a gente entender também que às vezes, a população espera que o Estado resolva problemas que são seus próprios. Só do Estado. Não, e que não cabem intervenção privada. Por exemplo, a gestão dos imóveis do Centro Histórico, que era uma das questões que essa associação apresenta, não cabe a uma associação comercial gestar, cabe ao Estado gestar. E quando a gente fala em gestar o Centro Histórico, a gente não pode nos referir somente ao que aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, projetos de 50 anos atrás. Inclusive para poder avaliar e dizer, olha, isso deu certo, aquilo não deu certo. Existe uma ideia sobre um projeto de revitalização do Centro Histórico, que eu não corroboro, mas ela existe, de que é preciso esvaziar o Centro Histórico e entregar os casarões para quem tem dinheiro para manter uma estrutura de patrimônio. Essa é uma compreensão sobre como lidar com o patrimônio histórico. Essa é uma sugestão ou é uma legislação que prevê esse tipo de... Não, essa é uma sugestão, que inclusive
essa associação comercial faz, né, de que a gente precisa ter nos casarões pessoas que tenham dinheiro para sustentar aquele perfil de imóvel. Só que essa é uma realidade, na minha opinião, e tendo a entender isso como gestora pública, de que não é possível você olhar para o patrimônio e só enxergar a arquitetura. Tem gente morando ali, tem uma história morando ali, né? Então não é simplesmente tira quem não tem dinheiro e põe quem tem dinheiro e a gente vai resolver o problema do Pelourinho. Não é esse o problema. Dinamizar o comércio do Pelourinho, dinamizar os sistemas econômicos envolventes no Pelourinho, inclui dinamizar as pessoas que estão lá para ter poder de compra e de consumo. Agora, também inclui um fomento sobre turismo que precisa ser feito dentro da nossa cidade para que o morador soteropolitano visite o centro histórico. Repare o que acontece no Santo Antônio, que é logo ali do outro lado da ladeira do Pelourinho. O Santo Antônio ganhou um investimento no trend de turismo, ele criou as suas marcas e ele passou a ser um dos lugares mais frequentados da cidade. Como é que do lado de cá da ladeira, que é o Santo Antônio, é um lugar super aprazível, e do lado de lá da ladeira, que é o Pelourinho, é um lugar tão inóspito? Como é que a legislação que regula a preservação cultural, ela ajuda ou é pouco efetiva? A legislação é ótima. O problema não é a legislação, são os órgãos de fiscalização, os entes partes do processo, né, de patrimonialização, porque você veja, o IPAC, eu brinco que o IPAC é um pouco gestor do Minha Casa Minha Vida, água para todos, luz para todos, porque a gente está ali num espaço que eu brinco que é um grande condomínio, que é o parque imobiliário, que o IPAC gesta ali, né, do centro histórico, e a gente lida com todo esse tipo de problema de água, problema de luz. E a gente precisava que os outros órgãos parceiros atuassem nesse sentido para nos ajudar. Então não ocorre isso? Nós temos uma dificuldade grande. Parte do que você acabou de dizer, por exemplo, as questões sobre a abordagem ali no centro histórico. Mas não ocorre por quê? Porque não há disposição, não há iniciativa, o próprio IPAC não toma essa iniciativa vem cá, chega aqui, município, chega federal, vamos conversar? Pois é, o IPAC toma, mas repare bem as situações que acontecem com a gente. Vou te dar um exemplo do outro lado do estado para você entender. A gente foi instado pela Prefeitura de Lençóis, por exemplo, para ajudar na parte de um processo lá sobre a Coelba. A Coelba precisava resolver o problema de energia elétrica da região inteira ali. São 30 municípios no entorno de Lençóis. Precisava trocar os postes. A Coelba foi lá e trocou os postes, no meio de uma cidade histórica. Só que ela tirou um poste numa bitela que era assim, e botou um poste numa bitela que é assim, no meio de uma cidade que está toda tombada pelo patrimônio histórico. O prefeito não tinha condição de compreender a legislação sobre aquilo. Quando ele foi pedir ajuda e a gente foi notificado sobre o que era, já estava lá. Vocês foram surpreendidos com isso? Como é que eu vou falar agora para a Coelba? Vá lá e tire a energia elétrica de 70 cidades e mude a bitola do poste. Nós não vamos deixar 70 cidades baianas 30 dias sem energia elétrica. A falta de comunicação entre eu não acho que é só falta de comunicação, não, Jefferson. Eu acho o seguinte, a cultura, um debate sobre cultura, não é um debate fortalecido na sociedade. Então, todas as legislações que têm a ver com formação, informação, qualificação, fomento de cultura, elas sofrem vários desgastes até que ela seja executada. Fora que, diante de tantas mazelas que a gente vive, de tantas contradições que os gestores têm, essas questões de patrimônio e cultura, elas vão ficando secundarizadas. Que o cara tem que procurar o leito, ele tem que procurar a sala de aula. Então, quando ele vai se dar conta de que ele também precisa lidar com essa legislação do patrimônio, ele não alcança, o orçamento público não alcança, a cultura e a compreensão média sobre como lidar com aquilo não alcança. Então acho que esse é um exercício cotidiano de formação, de qualificação. Eu acho que a gente ter mudado de governo federal vai nos ajudar muito agora, porque uma das coisas que impede com que a gente execute melhor as leis são a quebra dos sistemas nacionais das políticas públicas. É ela que nos ajuda a fiscalizar, a fomentar, a constituir os órgãos que fazem a fiscalização, porque não adianta eu ter na lei. Eu tenho que ter as pessoas contratadas, eu tenho que ter o dinheiro para fazer a fiscalização. E até isso, às vezes, dentro do orçamento público, ele não consegue ser executado porque, enfim, vai disputar com outras coisas que são mais urgentes. A gente está falando do Centro Histórico de Salvador e toda essa complexidade que envolve a questão, não é? A dificuldade e tal. É uma situação semelhante que ocorre em outros espaços culturais, arquitetônicos da Bahia, que o IPAC também enfrenta, ou o Centro Histórico, em particular, é o mais espinhoso, digamos assim?
Eu não gosto de chamar de espinhoso, não. Eu gosto do centro histórico. Espinhoso no sentido de lidar difícil, com essas questões, né? de encarar a solução Ele é mais desafiador questões. pelo porte do que ele é, evidente, e eu acho que ele é singular, porque ele expressa uma coisa, inclusive, que é quase única, é única no Brasil, pela sua posição, sua condição, sua história, seu acúmulo, né? E o papel que cumpre para a formação da estrutura brasileira, do que a gente entende sobre o Brasil hoje. E ele é ímpar também porque nós temos poucos exemplares do que acontece na Bahia no mundo. A forma como a megalópole engole um centro histórico, como nós temos aqui, ele é muito ímpar. Dos desafios que a gente tem no estado da Bahia todo, eu não sei lhe dizer se ele é o pior ou não, porque é o mais difícil, porque nós temos muitas coisas, graças aos orixás, à natureza, ao coração da América Latina, que é aqui o Brasil, e temos vários bons problemas. E existem patrimônios específicos nessa região toda que também merecem, digamos, uma atenção muito especial. O Cine Teatro Jandaia, por exemplo, que já foi prometido inúmeras vezes, né, de ser recuperado e tudo mais. Quero saber de você também o que tem de projetado nesse sentido, mas essa resposta vai ficar para o próximo bloco. A gente volta já já nesse papo com Luciana Mandelli, diretora-geral do IPAC. É um instante só. Já estamos de volta. Luciana Mandelli, nossa convidada, diretora-geral do IPAC. O IPAC tem planos específicos para recuperar o antigo Cine Teatro Jandaia, está abandonado há décadas. Sei que é um abacaxi enorme, porque precisa de recursos numa região ali, Baixa dos Sapateiros. Talvez há quem pense revitalizar aquele espaço, mas vai ter viabilidade econômica futura. Como é que você está encarando essa situação? É um bom desafio, né? Eu acho que esse debate sobre como lidar com o patrimônio público hoje, histórico, no Brasil todo. O Cine Jandaia faz parte de um complexo de imóveis que passam por essa mesma situação. Do outro lado da rua a gente tem o Cinepax, que é mais ou menos a mesma situação, só que está em melhores condições, né? E nós temos outros imóveis na cidade, aqui e em outros lugares do país, que nós estamos fazendo debate sobre a reutilização do patrimônio, reocupação do espaço, e no caso do Cine Jandaia em especial, ele está merecendo um estudo próprio, que a gente está promovendo isso, então a gente tem parte da nossa equipe hoje dedicada a fazer todo o levantamento do que sobrou, né, do que nós temos de ruína, enfim, se é possível se refazer a ação a partir do que se tem, ou se é preciso, enfim, manter a fachada e tratar o oco de uma outra forma. Enfim, de toda sorte, a gente tem esse grupo de trabalho atuando nessas ações. É uma das metas do IPAC? É uma das metas do IPAC, é oferecer ali como... A gente vai tratar como uma MIP. A MIP é a manifestação de interesse privado, né, de ali investimento. Teria que ter investimento privado. Tem, com certeza. Acho que essa é uma realidade da política geral hoje no país. De que montante? Né? Investimento de quanto? Eu não sou engenheira nem arquiteta, né? A gente não fez o valor fino, não, mas tirando uma média pelo que a gente viveu em outras obras semelhantes ao que a gente tem ali, nós estamos tratando de algo na monta entre 20 e 30 milhões, né? Porque significa, enfim, um exercício bastante profundo de investimento. Como a gente está vivendo um momento de recomposição das políticas públicas primárias no Brasil, é um pouco difícil que o orçamento público dê conta disso. Então, a gente tem que buscar, através das leis de fomento, né? Faz cultura aqui no Estado, a Lei Rouanet, enfim, as outras leis que permitem essa captação de recurso privado para esse tipo de investimento, a gente poder pensar na revitalização do Cine Jandaia. Acho que o caminho é um pouco esse. Você acha que é o tipo de estratégia de investimento para recuperar um patrimônio que já foi maravilhoso, não é? O Cine Jandaia teve o seu tempo áureo aqui na Bahia, em Salvador, particularmente, num espaço que também carece de valorização, não é? A Baixa dos Sapateiros, sim, que é onde fica localizada aquele espaço, hoje se ressente também de uma atenção maior, porque há quem diga que se popularizou demais, hoje são muitas as lojas fechadas. Onde que eu quero chegar? Uma vez revitalizado o Cine Jandaia, haveria viabilidade econômica para manter aquele espaço atuante e dando retorno desse investimento todo? Jefferson, essa é uma pergunta que
é a MIP que vai responder, que é a manifestação de interesse privado. É quem se interessa por um investimento ali que faz o estudo técnico de viabilidade econômica, enfim, a gente mostra indicadores e caminhos possíveis, né? Mas eu acho que o Centro Histórico merece um debate um pouco mais profundo quando a gente vai falar da Baixa dos Sapateiros, a revitalização daquele espaço, o papel do Cine Jandaia nisso, que a gente precisa entender as contradições que a cidade foi vivendo. A Baixa dos Sapateiros era um polo comercial popular mesmo, sempre foi, durante muitos anos. Era a Avenida 7, Avenida Chile, né? Quando você queria comprar suas compras de Natal, você ia lá. O aniversário dos seus filhos, você ia lá. Hoje em dia não é mais essa cultura do comércio. O comércio mudou de lado na cidade, ele está nos shoppings, ele está para outros lados, ele está nos bairros. Então, muitas lojas fechadas. Muitas lojas fechadas, porque o perfil de comércio que você exerce naquele lugar, ele não movimenta mais, ele não se sustenta mais. Então é um pouco mais complexo. O debate sobre a revitalização da Baixa do Sapateiro é um pouco mais complexo do que pintura, manutenção de prédio, porque não é isso que vai revitalizar economicamente aquela região. Quando a gente fala do plano de desenvolvimento para o centro histórico, é porque exige de nós um pouco mais sobre a compreensão do que é esse patrimônio e as contradições que a cidade foi apresentando para ele, né? Você falou que a legislação da preservação do patrimônio é maravilhosa, mas às vezes não dificulta exatamente a efetivação dessa preservação. Por exemplo, o Cine Jandaia está tombado, ou seja, significa que qualquer intervenção ali, desde que seja para preservar o que já foi aquele... Sim. E me parece que já houve ideias de construir um prédio lá, por exemplo. Sim. Então, a legislação acaba não permitindo. Não seria uma solução? Não seria... Porque... Mas aí a especulação imobiliária acaba com tudo que existe de belo na cidade. Tem que entender que eu acho que esse é o debate chave. Mas o que deveria ser preservado acaba não sendo preservado também. Mas aí vamos procurar quem não cuidou do seu patrimônio. Não mudar a lei. Aí ele diz que não tem recursos para isso. Mas tem. Mas o recurso está lá no BNDES, está lá na Caixa Econômica Federal. Se você quiser reformar a sua casa, você não tem dinheiro lá na Caixa para fazer? Se você quiser construir um prédio de 8 andares, o BNDES não financia, por que ele não vai financiar a revitalização de um imóvel patrimônio? Mas nesse ponto a legislação não dificulta, porque a legislação acaba não obrigando esse proprietário a ter essa iniciativa. Mas ele podia comprar um prédio em qualquer lugar da cidade. Ele comprou um prédio do Cine Jandaia lá no Baixo do Sapateiro, entendeu? É porque a gente tem que... É assim, ó, a legislação serve para que a nossa cultura, nosso patrimônio seja mantido. Se a gente for pensar que a gente tem que flexibilizar a lei para o patrimônio se viabilizar, a gente vai se enganar. O patrimônio não vai existir. Os patrimônios, a maioria deles, sofrem um processo de degradação profunda porque eles estão sujeitos à especulação imobiliária. Se você passear no Pelourinho, você vai ver uma série de paredes que estão lá com apoios, né? Aqueles apoios e tal. Tem um nome aquilo que eu não estou me lembrando agora, que segura a parede. É uma escora, mas tem um nome técnico aquilo que eu já devia me lembrar. Mas, enfim, não estou conseguindo lembrar agora. Mas essas escoras estão aonde, na maioria? Em prédios privados, em imóveis privados. Os públicos não, estão em pé, estão ocupados. Pode até não estar em boa condição, porque o dinheiro para fazer reforma em todas as casas é um negócio mais difícil, mas assim... O que está caindo no Pelourinho, por exemplo? São os prédios privados. Você acha que aquelas pessoas não têm dinheiro, não têm mecanismo, nem conhecimento, nem instrumento para acessar o recurso privado para fazer a reforma nesses imóveis, ou eles acham que é melhor que caia mesmo para que eles possam construir livremente outra coisa para cima? Qual é o modelo que você teria como referência? Eu falo de outros centros arquitetônicos, culturais, históricos espalhados pelo mundo que deram certo, que estão preservados, que talvez passaram por problemas semelhantes e que podem servir de inspiração. Existe algum modelo que sirva de referência? Não, a Bahia é ímpar. Nós somos ímpares, pioneiros, nós somos produtores dessa política pública e nós vivemos uma situação muito complexa para isso. Não adianta eu pegar, eu vou lhe dizer onde é que deu certo o patrimônio ser mantido do jeito que era, tarará, tarará. Em Roma, na Europa. Agora veja quantos séculos de investimento e manutenção dos patrimônios os estados europeus têm fazendo. Quantas políticas públicas, quantas são legislações de séculos. E mesmo assim, estão sujeitos à especulação imobiliária, porque quantas não são as notícias que a gente ouve assim, cidades abandonadas na encosta, não sei aonde, na Itália, cidades que... Então, esse negócio de temos um modelo e vamos aplicar, eu sou meio reticente a isso, porque eu acho que nós temos uma condição muito ímpar mesmo.
É um centro histórico que é um centro histórico com um perfil periférico, numa megalópole brasileira, sabe? Que é cercado por comunidades populares históricas tradicionais. E aí, tem que lembrar, do lado do Pelourinho tem a saúde, do outro lado você tem só a Liberdade ali do outro lado. São bairros populares, nós não estamos falando de um lugar como, por exemplo, você pegar a história de Mariana. É uma cidade histórica, está toda tombada, é uma legislação parecida conosco. Minas Gerais. É, em Minas Gerais. Só que o minério, quando deixou de se acontecer ali, a cidade foi esvaziada. Então, repare, a cidade foi esvaziada, teve uma política de patrimônio, depois ela foi reocupada. Por mais que tenha sido pelas aquelas famílias ou você tem uma outra cultura ali. O que tem em volta de Mariana? Estrada, terra, mato. Não tem 5 milhões de pessoas. E o nosso centro histórico é ímpar por isso, porque é gente. É o patrimônio, o principal patrimônio nosso são as pessoas ali, são a história das famílias. Tem família que tem história de família ali que está na 5ª ou 6ª geração. Só de pensar nas instituições públicas que tem ali, você pensar que você tem a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, são 193 anos de resistência dentro do centro histórico. Como é que eu vou chegar para a SPD agora e dizer, não, licença que eu preciso instalar aqui um restaurante chique? É difícil. Não é isso que a gente quer, não é isso. E esse Pelourinho serve para quem, objetivamente? Então a gente carece hoje mesmo, voltando à sua primeira pergunta lá atrás, de um investimento sobre a necessidade de que as pessoas da cidade de Salvador tenham o direito de ir e vir e vão ao centro histórico. Elas sejam convidadas a passear no Pelourinho. Elas entendam aquele como um lugar de lazer para elas. Né? E hoje não tem isso. As pessoas não são estimuladas a ir lá. As linhas de ônibus são escassas, os museus não são propagandeados. Você falou, como é que o IPAC interage com as pessoas no Pelourinho? A gente interage várias vezes. A principal delas, a gente tem 3 museus abertos ali. Todos os finais de semana, de terça a domingo, todas as semanas. E você percebe o tipo de exposição que mobiliza um perfil de gente, mas quem que frequenta mais os nossos museus? Os moradores do Pelourinho. O Tríduo de Santo Antônio foi maravilhoso, com o povo de lá. O nosso 2 de julho é com o povo de lá, com a escola de lá. Então, isso é que vai gerar viabilidade econômica no centro histórico, quando a cidade passar a consumir lá. Quando o seu programa de fim de semana não for levar seu filho para comer no shopping, for levar para comer ali, entendeu? A gente está falando aqui do centro histórico, mas de Salvador, mas certamente não é o único desafio que o IPAC tem pela frente. Queria que você falasse um pouco também de outras áreas, outros patrimônios, sejam inclusive naturais ou arquitetônicos. A Chapada Diamantina, por exemplo, está sob o guarda-chuva do IPAC também, não? Tá, o Parque Nacional da Chapada Diamantina. São todos os bens naturais que são compreendidos como patrimônio, que são aqueles que já foram regulamentados como parques, enfim. Então, sobre nosso cuidado, o que a gente chama de atuação do patrimônio natural. É uma área que a gente está recompondo na política pública também. Né? O IPAC tinha deixado de ter essa área como uma área de tratamento prioritário, na medida que teve que escolher, enfim, o investimento. A gente está recompondo essa ação agora, inclusive no plano, no PPA, enfim. É uma questão muito importante, porque é o que garante também que a gente tenha os nossos patrimônios naturais, as nossas paisagens, enfim, garantidas, né? Você pensar, enfim, as pedras, os morros, as dunas, né? Tudo isso aí tem a ver com o nosso trabalho e hoje é um desafio bem grande, porque a degradação ambiental também atinge o patrimônio diretamente. Mas acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Tem uma outra vertente que o IPAC atua e que a gente está fazendo uma gestão bastante forte, que são os museus, né? A gente assumiu com o desafio de popularizar os museus da Bahia. Então, a primeira ação nossa foi integrar um sistema de museus, trazer todos para debaixo da mesma diretoria, que os museus tinham uma vida muito independente e acabavam se sobrepondo, enfim. E a gente constituiu esse sistema. Até o final do ano, a gente está entregando 2 museus novos para o estado da Bahia. Um é a reorganização do Palacete das Artes, que vai virar Museu de Arte Contemporânea da Bahia. É uma linguagem que a gente não tinha espaço ainda, estava se confundindo ali com o modernismo no MAN. Então, a gente resolveu estabelecer ali essa identidade... No bairro da Graça. Na Graça, para aquela estrutura do Palacete. E a retomada do Museu do Recôncavo, né? Que passou por uma... Que já foi efetivada, né? Terminou a obra agora, a gente está nos finalmente dela, está fazendo o processo das concessões de restaurante, de bar, organizando a expografia.
e a gente deve entregar aí até o final do ano o museu para a E o sociedade. patrimônio imaterial, para a gente finalizar, Luciana, é outro grande desafio, porque é o que não falta também, não é? Não, Patrimônio esse é um desafio imaterial bom. tombado também, não é? Acho que isso é uma outra coisa importante, que a Bahia é pioneira nesse conceito, a gente que desenvolveu essa tese, né, a partir do estudo do patrimônio daqui, da nossa experiência mais objetiva com a questão do Como candomblé. é que se preserva esse patrimônio imaterial? Garantindo as manifestações culturais, que elas aconteçam de acordo com suas tradições. A gente chama de salvaguarda, é a política de salvaguarda. Né? Eu estou acompanhando agora, por exemplo, a preparação da festa da Boa Morte e da festa do Divino, que teve agora, a gente já acompanhou do Divino aqui de Irecê, a festa da Boa Morte, que é agora em Cachoeira. Então, a gente vai acompanhando os festejos juninos, alguns fazem parte, em alguns municípios a gente tem tombado também, mas acho que esse é um grande desafio, porque a gente tem coisas novas também, né? O samba de roda é tombado, enfim, mas a gente tem o samba reggae. O risco é de essas manifestações, com o tempo, perderem suas força, características. A gente está atuando agora, por exemplo, muito fortemente com a salvaguarda da memória do Carnaval de Maragogipe. Sobre o saber fazer daquelas máscaras, das caretas, enfim, das fantasias e tal, porque ao longo dos anos a característica do saber fazer está se perdendo, porque não se passou. Então, nós só temos pessoas muito velhas sabendo fazer as máscaras. Agora a gente está atuando para ter uma formação de uma nova leva de artesãs e artesãos que executem aquela memória ali. Com essa tecnologia cada vez mais nova, o risco acaba sendo maior também, né? De se perder parte dessa... E de perder a identidade, né? E é a nossa identidade. Exatamente, né? E a gente sofre isso. Desafio é o que não falta, Luciana. Não falta. Boa sorte, viu? E olha, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Jefferson. É sempre bom estar aqui que a gente consegue conversar sobre várias coisas, eu gosto. Obrigada a todo mundo que nos assistiu também por esse tempão aqui gasto com essa história do patrimônio. Legal, e muito obrigado Valeu. a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.